pessoal, tudo bem? Aqui é a Caroline Bittencourt, eu sou sócia-diretora do Grupo Bittencourt e estou aqui hoje para fazer mais uma edição do Bittencourt Cast, que é o nosso podcast que conecta pessoas do varejo, do franchising, para falar sobre negócios e sobre o que traz o sucesso das empresas. Hoje eu estou aqui com a Adriana Auriemo, que é uma pessoa super querida para o Grupo Bittencourt, para o franchising e amiga da gente há muito tempo. A Adriana, ela é a fundadora da Nut Bavarian. Adriana, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você, Carol. Adri, eu quero começar um pouquinho pedindo para você contar um pouco sobre a Nut, a história, sobre o ingresso no franchising e sobre você, sobre a sua trajetória. Tá, legal. Bom, vamos lá. Primeiro, a Nut Bavarian, para quem não conhece, talvez já tenha sentido o cheirinho por aí, é a marca das castanhas glaciadas, nós temos quiosques em shoppings, aeroportos, enfim, vou contar um pouco mais sobre os nossos modelos de negócio, mas lembra do cheirinho, aquele cheirinho delicioso que tem por aí. Sou formada em administração de empresas. Quando eu estava na faculdade ainda, fiz um estágio na empresa do meu pai, e naquela época eu conheci o franchising, porque uma das opções que ele tinha para crescer seria através de franquias. E ainda estou falando aqui de 1900, não lembro, 95, talvez comecinho de 96. Franchising não era o que era hoje, que todo mundo conhecia, sabia como funcionava e tudo mais. Ele me colocou para fazer um curso para entender o franchising, e eu fiquei apaixonada pelo sistema. Então, eu falo que eu decidi ser franqueadora antes de saber o do quê. Eu fiz o curso pela empresa do meu pai, no final a dele não foi por esse caminho, acabou indo por outro caminho, mas eu já fiquei com aquela sementinha, sabe? Ai, queria tanto ter um negócio, uma marca, crescer, abrir no Brasil inteiro, e coisas assim. Aí, quando eu me formei, eu conheci a Nut Bavarian nos Estados Unidos, num jogo de basquete, a gente sentiu um cheirinho gostoso ali na arena, estava minha família inteira, meus tios, e lá a gente experimentou o produto. A Nut Bavarian nos Estados Unidos não é uma rede de franquias, ela é a marca de um equipamento que faz essas castanhas. E foi uma tia minha que teve essa ideia de trazer para o Brasil. Aí ela acabou comprando esse equipamento, trazendo para cá, montou um quiosque em Campos do Jordão em julho de 96. Ela trouxe dos Estados Unidos o quiosque, o equipamento, a matéria-prima, na época eram só amêndoas, amêndoa e noz pecante, que tinham esses dois, e trouxe litros de xarope, ainda era um xarope meio líquido, que é a calda, né, aquele glacê que faz o cheirinho gostoso, montou lá, e logo em seguida, por questões pessoais, não quis continuar com o negócio. Eu estava recém-formada, já tenho Pronta para assumir. E, poxa, isso aí pode ser, né? Pode ser algo que vire franquia. E, então, eu acabei assumindo o negócio, foi mais ou menos, agora eu não lembro o mês exato, mas agosto, setembro de 96. Nessa época já não estava mais em Campos do Jordão, né? Ela trouxe para São Paulo, montou no Shopping Penha, e foi quando eu entrei. Então, tinha esse um quiosque. Aí, que eu fui para os Estados Unidos para negociar com o David Brandt, que é até hoje o presidente da marca lá, e que eu entendi que lá, de novo, não era um modelo de negócio, era um equipamento. Mais ou menos como a gente tem aqui uma máquina de café, que você pode, uma máquina, sei lá, uma Nespresso, você compra a máquina, você pode montar a cafeteria da Carol e comprar as cápsulas e colocar ali dentro. Ele vende o equipamento e vende esse produto, né, esse xarope para a pessoa fazer ali dentro. Aí, o que a gente comprou na época foi a exclusividade desse equipamento para o Brasil, então ele não poderia vender para mais ninguém aqui, e a receita do produto, como é que você faz lá o xarope e tudo mais. Daí em diante, tudo foi feito aqui. Então, do modelo de quiosque, ao mix de produto, as embalagens, maneira de se vender, até logotipo, layout, visual, foi tudo desenvolvido aqui no Brasil no decorrer desses anos todos. Então, a história, por cima, é mais ou menos essa. A gente começou abrindo pontos próprios, quiosques em shoppings, foi bem difícil no começo, Carol. A gente teve, assim, um monte de dificuldades. Naquela época, não era muito comum você ter quiosques de venda de produtos em shopping center, você tinha muito mais de propaganda de produtos e marcas que entravam, pagavam caro para aquele espaço para divulgar uma outra coisa e depois tinham que sair. Até os contratos, eles eram muito mais curtos, né, do que são hoje. E a gente tinha o problema do cheiro.
que foi o nosso Eu maior. fico pensando como que as pessoas se incomodavam com esse aroma Se maravilhoso, incomodavam né? e muito. Se incomodavam muito, a gente era expulso assim direto, abria um ponto, era expulso, abria outro, era expulso por causa do cheiro. Até que a gente teve que desenvolver um modelo, um sistema de exaustão para segurar um pouquinho aquele No vapor. quiosque tem também. Tem Que legal. exaustão. Tem um aroma muito mais leve do que ele era no começo. No começo ele era mais forte, a gente teve que mudar a fórmula. E é uma coisa engraçada, porque hoje os lojistas já sabem que o cheiro atrai. Sim. E atrai para frente da loja deles. Exato. Então a gente tem muito menos problema hoje. No começo era assim, esse cheiro é não sei o quê, que é um cheiro delicioso, né? Sim. Mas tá me atrapalhando. Hoje não, hoje está me ajudando. O cheiro está me ajudando. Isso exige uma resiliência sua de conduzir esse negócio muito grande, né? Porque é muito fácil o empreendedor inicial começar a ter esses desafios, falar, "Ai, vou desistir, né? E fiz as contas enquanto você estava falando, ano que vem que vocês fazem 30 anos, é isso? É isso aí, legal, né? É incrível. Passa tão rápido assim. É. Mas foram desafios um monte. O do cheiro pra gente, até hoje a gente ainda encontra alguns lugares que não deixam por causa disso, mas ainda mais hoje que as pessoas andam com o celular na mão, o aroma ele é importante. Você precisa ter as sensações diferentes. Eu falo que até lugares onde você consegue sentir um pouco de frio, ou de calor, ou do cheirinho, ou as sensações para não ficar aquela coisa neutra, elas para venda ajudam muito. É o que marca, né? E hoje os lojistas sensorial, gostam, eles né? querem, Faz toda sabe? a Vem para minha diferença. frente, porque assim se atrai o público para frente da minha loja. Não, e o varejo tem investido muito nisso, seja no trabalhar os 5 sentidos, né? A pessoa consegue tocar o produto, ela sente o cheirinho, ela experimenta, ela ouve uma música, né? Isso tudo marca muito mais do que até você comprar o produto ali e levar para casa, né? A gente foi aprendendo no decorrer dos anos a trabalhar com todos esses sentidos. O primeiro, que é o cheiro, a degustação. Se você passar num quiosque nosso hoje, se você quiser experimentar, você vai ter uma amostra grátis ali. É importante você sentir o gostinho e tudo mais. O visual é o quiosque ele é pequenininho, a gente fala, o quiosque padrão tem mais ou menos 2 metros quadrados, mas ele é inteiro pensado para você fazer com que o cliente entenda rápido o que ele está comprando, porque a compra por impulso, você não pode dar muito tempo para a pessoa ficar lá ponderando, como será que eu compro, quanto será que vai custar. É bem claro, é bem nítido, sabe? É esse, para mostrar para vocês, mas a pessoa já enxerga quais são os tamanhos de embalagens, como é que ela faz. Você mistura o sabor que você quiser, você pode montar o seu ali na hora, também esse negócio de personalização. Então, tem o aroma, tem a degustação, tem o visual, tem o tato também, né, para você pegar ali, ver a embalagem que você quer, montar o seu, tudo bem, bem pensadinho para não perder o impulso. E o bem pensadinho a gente vê muito também quando começa a olhar para a história de vocês, né? Eu vi lá no site de vocês, falam, a gente conta a nossa história por meio dos quiosques, né? E você vê ali a evolução do quiosque e como tá lindo hoje em dia, né? E aí eu queria entender um pouquinho como é que vocês fazem essa revitalização dos modelos, inclusive uma das coisas que mais nos impressionou quando a gente fez a pesquisa e você respondeu trazendo vários detalhes da operação o quanto a Nut atua em diversos canais, em múltiplos formatos. É muito mais do que o quiosque, apesar do quiosque contar a história. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro do quiosque, assim, quiosque, você tem uma série de vantagens. Você está no meio do corredor, você tem contratos mais curtos, você não tem o investimento na loja, mas ele tem alguns desafios também. Primeiro, contrato curto já é um desafio, mas você tem que contar toda a tua história num ambiente que você não controla a parte de trás. Então, você imagina, você monta uma loja, a parede inteira, você entrou naquele mundo, aquele mundo é o mundo da tua marca. O quiosque não, né? O quiosque vai depender se atrás tem um McDonald's ou tem um Boticário, tem, enfim, algum outro... Qual é a marca que vai causar aquela interferência visual no teu negócio? Então, você tem que se renovar. Nossa história, a cada 5, 6 anos, mais ou menos, a gente muda a cara desse quiosque. Já faz uns 5 anos que a gente está agora com esse modelo atual, mas isso porque a pandemia atrapalhou um pouco. A gente demorou um pouco mais para mudar por causa da pandemia.
um caso à parte, é uma conversa para um outro dia isso, mas mesmo assim, a gente está sempre colocando alguma coisa nova, seja um licenciamento, um personagem, depois a gente pode até falar um pouco disso, a gente trabalha muito com licenciamentos de marca, de outras marcas, de personagens, enfim, de filmes e tudo mais, para criar aquela coisa de ter sempre uma novidade quando a pessoa está andando, está passando pelo corredor, senão você vira paisagem, né? Senão ela vai te confundir com um móvel, um vaso ali do shopping center. Então, tem essa renovação. E de produtos, Carol, durante os primeiros anos, a gente trabalhou o ponto de venda. Só que a gente viu que o nosso produto ele cabe em muitos outros lugares. Sim. Nós hoje temos vários, a gente fala que são canais de venda diferentes. Então, nós temos a parte de brindes corporativos e presentes para eventos. Você pode fazer uma convenção e dar cones personalizados com a tua marca, latinhas personalizadas para o teu cliente. Se você pode comprar granel e servir nesse evento. Enfim, a parte que a gente fala de eventos corporativos tem N maneiras. Fora o próprio quiosque em eventos também, que a gente tem uma linha de estrutura, vários modelos de estrutura também para isso. Mas esse é um dos canais. Aí nós temos o Food Service, que é um canal também que tem crescido. Esse é um dos que está mais em ascensão hoje, e que a gente separa basicamente em dois braços aqui do food service. Tem o produto como ingrediente de outros produtos, então, sorveterias, docerias, confeitarias, restaurantes, bares. Os drinks que eu acabei de ver. Os drinks são os collabs que vamos chegar lá. Então, são marcas que usam o nosso produto como ingrediente para os produtos deles. Pátio de Latte tem sorvete com as nossas nuts, Borelli, enfim, outras tantas que usam nossos ingredientes, que às vezes você nem sabe que é Nut Bavarian, mas é Nut Bavarian. E aí tem os collabs, que você falou até dos drinks. Os collabs a gente tem de mais ou menos 3 formatos aqui de colaborações que a gente gosta muito de juntar as forças, juntar a marca, quem é bom numa coisa, junta com a gente, nós somos bons em outras. Nós temos hoje, já que a gente falou de sorvete, né, Los, tem picolé, tem sorvete de pote, sabor Nut Bavarian. A Biscoitê tem cookie sabor Nut Bavarian, na Milk Moo tem milkshake sabor Nut Bavarian. Nós lançamos agora também com a Colber de granola, uma granola Nut Bavarian. Tem o brownie do Zé, que também tem um produto nosso industrializado Nut Bavarian. E alguns desses produtos vão para os nossos quiosques. Outros vão para os canais de vendas deles. Tem até marcas que têm a marca, mas não tem o nosso produto dentro dela, que são aromas Nut Bavarian. Então, tem o café da Santa Mônica, que tem cápsulas de café Nut Bavarian. Agora, em breve, deve sair o cappuccino. Ainda não experimentei, mas acho que vai ficar legal. Tem até snack canino também, com Nut Bavarian. Né? Tem bastante coisa, assim, saindo. Não vou falar todas, porque eu vou acabar esquecendo de alguém. E aí tem algumas que produzem para a gente, que são vendidos só nos nossos pontos, como, por exemplo, a Offner, que faz o nosso panetone no Natal, que é maravilhoso, super gostoso. A PTK, que tem o licor de amêndoas também, que é vendido no nosso quiosque. Enfim, são as nossas collabs e parcerias que a gente adora fazer e que acho que tem espaço para muito mais coisa ainda. Tem até uma frase que eu tinha destacado aqui, que você colocou na pesquisa, que é: topamos juntar marcas para potencializar o melhor de cada uma. E isso é uma visão incrível, porque para crescer hoje em dia é difícil você pensar em crescer sozinho, né? Essas colaborações fazem todo sentido para sinergias. E né? a colaboração, ela é boa não só para a produção das coisas, para potencializar a marca em si, né? Você está com outra marca forte, mas também para distribuição. Os canais de distribuição não são tão simples, porque aí entra o nosso outro canal de venda. Eu falei aí do food service, nós temos também o canal indústria. O canal indústria é o produto vendido em supermercado, em farmácia, em loja de conveniência, em cafeterias, em hotéis. Aqui, deixa eu ver se eu tenho algum para mostrar para vocês. Ó, por exemplo, esse daqui. Está no supermercado, no supermercado. Esse tamanhão a gente fez para o Sam's Club atrás. Foi um dos nossos primeiros clientes nesse canal, mas hoje a gente está em várias outras redes, Pão de Açúcar, Samarché, Mambo, Mufato, enfim, Drogaria São Paulo, tem aí em muitos lugares. Mas não é um canal tão fácil para quem não é da indústria trabalhar, né? Você tem aí uma complexidade enorme, são custos diferentes, são
meios de se pagar e de se receber também diferentes, prazos de pagamento, enfim, está sendo um aprendizado bem interessante. E essas outras marcas, essas outras indústrias, elas já trabalham com isso. Uhum. Então, o sorvete da Luz é distribuído pela Luz. A Colber distribui nossa granola junto com a linha deles também, até porque é produzido por eles. A gente gosta bastante de Chega fazer mais parcerias longe assim, com conseguir as chegar mais parcerias. longe em mais lugares. Perfeito. É. E me conta um pouquinho também, já que a gente falou sobre a diversidade de canais, sobre como o franqueado está inserido nesse processo, né? Aham. Porque também nos encanta a possibilidade de crescimento que vocês também colocam à disposição do franqueado, né? O franqueado é omni, o franqueado tem um potencial de desenvolver os eventos em cada localidade. Melhor do que eu falar, você fala, por Aham, favor, vamos conta lá. pra Você gente. sabe que isso sempre foi um desafio para a gente, Carol, porque o franqueado, principalmente aqueles bons franqueados que estão em bons lugares, ele acaba ficando acostumado com. Ele está lá com o quiosque Dominou ali, dele, né? dominou aquela área, sabe atender o cliente. A gente faz muito treinamento de técnicas de venda para a pessoa que fica ali atendendo o nosso cliente, que é uma pessoa, né, são pessoas importantíssimas para a nossa marca. E é, ele tem opções diferentes, além desses quiosques, que a gente quer que ele trabalhe, que a gente quer que ele use. Mas nem sempre ele vai atrás. Então, a gente tem que fazer tudo bem formatadinho Sim. para deixar ele preparado. Nós temos hoje, o franqueado ele pode trabalhar no food service, então ele pode vender o produto como ingrediente para as docerias na região dele. O que ele não pode fazer é colocar no ponto dele algum produto De feito terceiros. por terceiros, Uhum. porque é um risco muito grande para a Sim. nossa marca e para a gente. E às vezes tem umas, poxa, mas a minha vizinha faz um bolo delicioso, ela fez com Nut Bavarian, eu posso colocar aqui? Ela pode fazer com Nut Bavarian, ela pode até usar a nossa marca, se a gente experimentar e aprovar, com um selo que é o feito com Nut Bavarian, que é diferente do produto da Nut Bavarian, Sim. porque esse a gente tem todo um cuidado especial, rastreabilidade e tudo mais. E para vender no quiosque, a gente tem que estar só com produtos que a gente sabe a procedência e que, né, foram avaliados. Então, ele pode, sim, vender para as docerias locais, para as sorveterias locais, como ingrediente. Ele pode e deve, e a gente incentiva muito ele fazer eventos, brindes corporativos e trabalhar em eventos. Então, boa parte dos nossos franqueados tem um carrinho extra que ele leva para casamentos, festas de aniversário, até eventos corporativos, ele vende nesses lugares. Às vezes ele vende para, né, para uma empresa e essa empresa distribui, mas ele, em alguns casos ele até pode vender no próprio local. Então, é um Mais um anexo, canal de venda ali. Algo a mais aí para ele. E ele pode trabalhar no delivery, que a gente também incentiva bastante ele a fazer as entregas. Ele pode vender pelo WhatsApp, ele pode vender nas redes sociais dele. Enfim, tem muitos canais. Na prática, Carol, infelizmente, são bem menos os franqueados que trabalham esses canais do que a gente gostaria. E ele pode, inclusive, ser um distribuidor desse canal que a gente fala que é o da indústria, que são os produtos industrializados, na cidade dele. Ó, aqui tem mais algumas amostras desse produto. Tem Flow Pack, que dá para fazer, inclusive, por exemplo, para a rede hoteleira. Você consegue fazer isso aqui de vários tamanhos, até menorzinho, para deixar na cama, para colocar enfim, em outros no frigobar locais, ali, em outros frigobares, e o franqueado pode ir atrás desses canais e ser um representante nosso nesses canais. Infelizmente, na prática, boa parte dos franqueados ainda fica mais ali, a gente fala, atrás do balcão, né? Cuidando do quiosque Sim, dele. a gente percebe isso muito. A gente falou que ia falar de vida real e é isso mesmo, né? As redes, vocês já estão fazendo 30 anos, né? E provavelmente tem franqueados que estão lá desde o começo. E a resistência vem desses que são os mais antigos, né? Mas as possibilidades não deixam de aparecer. E muitas vezes eles se convencem pelo resultado de quem adotou, né? Então, isso me leva também a uma pergunta de como é que vocês promovem esse benchmark, essa colaboração entre os franqueados, como é que isso acontece dentro da rede? Essa é uma ótima pergunta, porque até isso dos franqueados mais antigos versus mais novos, aí foi, não digo um erro, né, mas foi algo que aconteceu. No começo, a gente vendia franquia para um quiosque.
estava comprando aquele quiosque naquele shopping, aeroporto, metrô, terminal rodoviário, enfim, onde quer que ela coloque. E todo o processo de treinamento, de explicação do que era o nosso negócio, as DRS, tudo foi montado para trabalhar naquele quiosque. Hoje a gente viu que o nosso negócio é muito mais do que um quiosque. Então, os novos franqueados, quando entram, já entram conhecendo e até Vislumbrando a assim, formulinha né? de lucro ali, de receita, não é de lucro, nas linhas de receita já tem ali esses outros canais. Então, ele sabe que ele está comprando um negócio que não é só um quiosque. Parece bobagem isso, mas é uma coisa psicológica, sabe? Da Uhum. pessoa já está entrando sabendo do leque de opções. Nós temos hoje na nossa rede lives praticamente mensais. Aqui a gente faz um mês com os franqueados e um mês com os colaboradores dos franqueados, que os franqueados também participam. Então, a cada 2 meses, as lives com os franqueados. Nós temos convenção, nós temos a nossa extranet, e a gente tenta trazer histórias de outros franqueados que fizeram e que deram certo. Então, em quase todas elas, tem o franqueado falando. Nós temos comitê de franqueados também. Isso vale, inclusive, para lançamento de produtos. Sempre tem aquele pé atrás, né? A pessoa não quer, puxa, não quero botar Ser algo o que eu não primeiro a sei se vai vender. investir, né? Vou investir, vou comprar É. matéria-prima, e se o negócio não funcionar? Uhum. Eles têm, claro, acho que todo mundo que trabalha com franquia sabe dos famosos grupos de WhatsApp dos Sim. franqueados que existem, e é muito bom quando um franqueado coloca ali alguma coisa que ele colocou, que ele testou, fez e deu certo. Essa parte dos outros canais é um belo exemplo. Nós temos franqueados que vendem muito bem nesses outros canais, mas tem outros que, não vou, não quero, ou dá um trabalho Sim. diferente. E aí, Carol, uma outra coisa também que agora a gente mudou é o perfil do franqueado. Da mesma maneira que lá atrás a gente escolheu o franqueado para um ponto de venda, hoje a gente escolhe baseado na característica pessoal dele para ver quem tem potencial de abrir o leque. Tem lugares que a gente sabe que o franqueado precisa estar lá, que se ele for olhar para outros canais, ele vai até se perder. Então, está num lugar de muito fluxo, de muito movimento, foca ali, concentra e faz aquilo ali bombar. Mas, infelizmente, tem lugares que não tem tanto movimento, mas que estão em regiões com potencial para delivery, ou com potencial para eventos, ou numa área muito corporativa, que ele pode levar uma estrutura. A gente tem bandejinhas, tem carrinhos, tem, enfim, outros formatos que ele pode levar para vender num prédio de escritório que está num complexo onde ele tem quiosque. Então, a gente já tenta achar novos franqueados que têm essas características. E, claro, quando um conta para o outro, o negócio funciona melhor. É o tal do franqueador falando, é diferente do franqueado falar para o outro franqueado. Eles absorvem muito mais a proposta, né? De como fazer acontecer. Exatamente. Mas esse é um desafio, a gente sabe que... E até nas campanhas, quando a gente vai fazer campanhas de marketing, promoções, a gente usa muito o nosso comitê de franqueados. Muitas vezes, eles acabam validando ideias que a gente já tinha tido, né? Mas tendo o aval e o apoio e a participação desse comitê, o negócio funciona. A gente tem um comitê hoje super participativo, tem franqueados excelentes, não só no comitê, mas fora, que também mandam ideias muito bacanas, e a nossa equipe usa bastante isso, que seria um desperdício você não usar tantas cabeças boas que estão ali no dia a dia na rede para... Quantos franqueados hoje vocês têm? Eu não sei o número de franqueados. Nós estamos com cerca de 170 pontos fixos. É que tem vários franqueados que têm mais de um ponto, e tem vários pontos que tem mais de um franqueado, que tem parceiros. E dos pontos móveis, eu não lembro de cabeça, mas deve ter perto de uns 30 e poucos pontos, estruturas que são para eventos e para as coisas assim. Muitas cabeças pensando no negócio, isso é a beleza do franchise. Exatamente, exatamente. E aí a gente queria conhecer um pouco também, a gente falou sobre o programa de fidelidade, né? Você falou, Carol, deixa eu contar um pouquinho de como é que tem sido essa experiência, porque é uma tendência que a gente tem visto no mercado, no varejo em geral, de como é que a gente mantém esse cliente por mais tempo, esse consumidor fiel, e o que eu vou oferecer em troca por ele se manter fiel com a marca, né? A gente tem visto consumidor cada vez mais consciente, a gente está num cenário econômico super desafiador, que ele está mais consciente no que ele investe e
o que que ele espera em troca do relacionamento com essa marca que ele está investindo, né? Aham. Conta como é que foi o desenvolvimento do programa, como é que vocês têm evoluído. Como a gente falou aqui antes de começar a Uhum. gravação, posso falar a vida como ela é, né? Vamos Exato, isso mesmo. verdade aqui. Então, tá bom. Você sabe que esse sempre foi um desafio grande para a gente conseguir se comunicar com nossos clientes. Nos canais digitais é mais fácil, então, no e-commerce, enfim, mesmo na parte de delivery, você tem todo o cadastro, você consegue Uhum. saber quem é o cliente, quanto ele comprou, onde comprou, etc. Agora, nos nossos quiosques, a nossa venda é uma venda muito rápida. O Sim. cliente chega no quiosque, escolhe ali por impulso, porque ele ficou com vontade, Passou, ele viu, sentiu o ele sentiu o cheirinho, não é uma compra tão programada. Claro que tem aqueles clientes, né, que já, vou no shopping e tal, vou comprar na Bavária, mas a maior parte ainda é a vontade, o desejo naquele momento. E como que a gente faz com que ele aumente esse desejo ou que ele lembre da gente de outras formas? Os programas de fidelidade são disso. Se eu te falar que a gente já passou nesses 30 anos por acho que mais de 10 programas diferentes desse tipo. E a gente ainda, eu acho, agora sendo bem honesto, que a gente ainda não está no modelo ideal, tá? Nós estamos pilotando um novo agora, de um formato mais simples, mas quais são os nossos desafios ali? No nosso quiosque, nós temos geralmente uma pessoa só trabalhando, um colaborador, uma colaboradora ali no... Claro que nos que tem mais movimento tem mais Sim. gente, nos horários de pico também, mas boa parte do dia, uma pessoa sozinha, que vai vender, produzir, organizar, cobrar, e ainda vai ter que Sim, coletar os dados, coletar os né? dados, oferecer o Aham. programa, explicar sobre o programa. Então, tudo que a gente faz, a gente tenta fazer da maneira mais simples possível, com menos complexidade, com menos atrito, o tal do sem fricção, Sim, em todos os aspectos. O momento que você pede o produto, monta, compra, paga, é eficiência na operação. tem que ser eficiente, tem que ser rápido e tem que ser simples, porque também não é um PhD que está ali atrás, né? É uma pessoa que tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, a nossa ideia é coletar o menor número de dados possível, mas que sejam dados relevantes. Você não vai preencher ficha de cadastro, endereço, CPF. Se não me engano, é só o telefone hoje que você coloca, ou o CPF, eu não sei qual que está no momento. Você vai juntando, é o básico, você vai juntando pontos, depois você troca por alguma coisa para você e a gente manda aquelas notificações avisando. Só que a gente já trocou tanto de programa que eu vou esperar um pouco para ver se funciona e numa próxima conversa eu te falo. Então, alguns a gente deixou de ter porque não dava tempo. Eu vou ter que anotar, vou ter que cadastrar, eu tenho que vender, tem cliente esperando para ser atendido, ela pulava essa parte. Eu falo no feminino porque A são maioria, né? meninas, né, trabalhando ali. Mas a outra coisa também tem a ver com custo. Em alguns casos, o franqueado não quer investir em algo que ele tenha um custo a mais. Quando a gente começou a Nut, voltando à vida, né, a realidade do mundo aqui, quando a gente começou a Nut lá atrás, a gente fala que a nossa DRE tinha praticamente 4 linhas de custo. Era o aluguel, era equipe, né, colaboradores, matéria-prima, impostos, e era isso. Hoje já tem tantas outras linhas que foram Tecnologia. colocando. É o sistema, é a taxa do cartão, é a taxa de não sei o quê, é o sindicato, sei lá, das quantas. É um monte de itens ali que vão botando Sim. custos a mais. E exigências de Anvisa, e exigências de, sei lá, de tudo quanto é... Ser empresário no Brasil é para os fortes. É Só pros para os fortes. Então, qualquer custinho a mais, o franqueado fala, mas será que eu vou colocar? E aí a taxa do delivery, né, assim, enfim. Será que eu vou colocar isso também? Aí, se não for muito bom, ele acaba saindo. Então, nós estamos pilotando um agora que eu acho que vai funcionar, mas E o vamos ver, importante é vamos ver. continuar tentando, né, Adri? A gente sabe que muitas vezes a gente vai investir num modelo novo, num processo novo, numa tecnologia nova. E tudo bem, né? A gente E é testar, importantíssimo, errar, né? com É certeza. importantíssimo você Se não saber quem é teu estaciona, cliente. né? Exatamente. Adri, ainda falando sobre a evolução dos negócios, né? Em 2023, vocês abriram uma loja na Vila Madalena, bem diferente, né? Conta um pouquinho de como é que foi isso e o que isso significou para os negócios e visibilidade da marca. Tá ótimo.
Bom, a nossa loja lá nas Picuelta, na Vila Madalena, lindinha. A ideia ali era a gente conseguir juntar no mesmo ambiente todos esses canais de vendas e os nossos modelos de negócios e testar também outros produtos. Então, o que que nós tínhamos lá? Nós tínhamos os produtos tradicionais, que as pessoas já conhecem, nós tínhamos opções de embalagens de presente, nós tínhamos cones personalizados também para eventos, cones temáticos, que era para mostrar que essa linha existe. Então, se você chegasse lá, você ia ver tudo que existe, qual que é o universo Noti Bavari. E todos os produtos de collabs, produtos dos nossos parceiros. Lá você encontrava o cookie, lá você encontrava o sorvete, lá você encontrava doces e bolos e tortas e coisas feitas com a Noti Bavari para mostrar para o cliente que o nosso produto cabe dentro de outras coisas, dentro de outros formatos, dentro de outros canais. A nossa loja ficou lá 1 ano, mais ou menos, funcionando. Agora a gente está procurando um outro lugar para levar também esse conceito, e a nossa ideia é ter esse conceito espalhado para que as pessoas daquela região entrem, conheçam, e tem isso, tem aquilo, dá para fazer aquilo ali também, e depois a gente levar para os nossos franqueados aqueles produtos que deram mais certo ali. Nós temos essa lojinha aqui que vocês estão vendo, a nossa loja de fábrica, a gente brinca, mas tem muitas das coisas que foram desenvolvidas ali para ver o que combina com o Noti Bavari. Então, nós temos, por exemplo, um cappuccino maravilhoso com a borda ali de pasta de avelã com as nuts picadinhas, ficou uma delícia. Nós temos frozen gelado também de café com as nuts, ficou super gostoso. Tem bolo feito com nuts, tem brigadeiro. Algumas coisas a gente consegue para os quiosques, outras não. O que faz a gente escolher, né? O que a gente leva para o quiosque ou não? De novo, falando da vida como ela é, infelizmente, a gente tem muita limitação de mix de produto quando a gente fala em quiosque e em shopping. Primeiro, pelo tamanho, nosso quiosque é pequeno, não cabe muita coisa lá. Segundo, pela complexidade. E terceiro, pelo próprio estabelecimento comercial. Adoraria vender café em todos os meus quiosques, mas os shoppings não permitem, infelizmente, porque senão eu colocaria. Só que outras, como o iogurte, a gente já está colocando em vários dele. O iogurte foi um exemplo legal, que até isso que a gente falou do franqueado, quando um franqueado fala, o outro se convence. Iogurte com nut, gente, fica muito bom. É uma combinação... Eu experimentei. Se você quiser eu te dou, aqui deve ter. Uma combinação perfeita, que pega uns horários legais também. Nós temos muitos pontos em aeroportos que tem muito fluxo de manhãzinha e é um café da manhã, além de nutritivo, delicioso. Mas os franqueados falam, não vou colocar. O iogurte é uma coisa que ele não precisa de espaço, que ele não precisa ter um estoque grande, que ele abre, monta ali na hora, é super fácil de se vender, e com um risco para ele muito pequeno. E mesmo assim, a maior parte dos franqueados foi resistente no começo com o iogurte, até que aqueles que começaram a vender falaram no grupo de franqueados, o iogurte está dando certo, está vendendo muito, podem colocar, aí os outros colocam. Tem produtos que alguns lugares podem pôr. E o que essa loja trouxe para a gente de mais legal? Um formato que agora, falando já um pouco da nossa expansão para esse ano, da onde a gente pretende crescer, nós temos um projeto que a gente está chamando internamente de quiosque híbrido, o nome não vai ser bem esse, que ele é híbrido por quê? Porque ele é meio que uma mistura do que tem numa loja com o que tem num quiosque. Então, vai ser um quiosque maior, com mesinhas, para a pessoa sentar, para a pessoa tomar o café dela, para ela comer um pão de queijo, para ela comer uma fatia de bolo com nuts, e algumas outras receitas que também foram desenvolvidas lá na loja da Vila Madalena e que ela vai conseguir entregar, vai conseguir comprar no quiosque, mas não a linha completa, porque não tem espaço para isso. E as embalagens de presente também foram coisas que a gente testou ali, algumas que eu falo que eu às vezes fico inventando umas coisas que eu acho que vai ser o máximo, aí eu coloco o pessoal às vezes vai querer me matar. Eu falo pro Danilo do marketing, vai falar, ai meu Deus, lá vem ela. Que eu vou ter que fazer. Eu falo, gente, essa ideia é muito legal, essa embalagem vai ficar maravilhosa, aí põe lá e não vende nada. Mas outras funcionam, e aí as que funcionam a gente trouxe para o quiosque e aposta. Porque a linha de presente ainda é um desafio nosso, a pessoa ter o hábito de chegar num quiosque para comprar um presente, assim como ela vai na casa de alguém e leva uma caixa de chocolate, por que não levar uma caixa de nuts?
que é um produto que dura, que tem uma durabilidade grande, que não estraga, não derrete, não mela. Ele chega em perfeitas condições e agrada quase todo mundo, né? Porque é um produto Sim. nutritivo e super gostoso. Só que ainda as pessoas não enxergaram esse lado de presente dos nossos quiosques. Então, a gente Educar o consumidor, educar o consumidor que a gente pode ser presente também. Com certeza. E já que a gente está falando sobre os produtos, né, a gente está aqui olhando para essa prateleira incrível e tem as collabs. Eu não sei se aqui vocês chamam de collabs ou parcerias. Parcerias e licenciamentos dos personagens. E eu falei que eu vi no cinema o Chico Bento, eu falei encantada. Conta um pouquinho sobre esse processo. Eu estou encantada também. De tempos em tempos, mais ou menos 2 vezes por ano, a gente faz licenciamentos, geralmente com personagens mais infantis, né? Até para alegrar aqui o nosso público mirim. E quase todos a gente tenta linkar com algum filme que está em cartaz, com alguma coisa que está no momento, assim, né? Tá chamando atenção no momento. E nós já tínhamos feito Maurício de Souza, que eu sei que são parceiros da Bittencourt. Fiquei tão emocionada quando eu vi a Turma da Mônica lá no evento de vocês. Sim. Que ano que foi, Carol? Eu acho que foi antes da pandemia, acho que foi 2019, talvez. E eles encerraram, eles levaram a Turma da Mônica inteira para o palco. Foi incrível, foi incrível. Fiquei emocionada também no da Hello Kitty, que a gente também licenciou a Hello Kitty ano passado, com 50 anos, né, que ela fez. E vou falar da Turma da Mônica, mas deixa eu só falar um parênteses aqui, aspas da Hello Kitty, que quando eu era criança, eu era apaixonada pela turma toda ali, Hello Kitty, My Melody, você deve saber, né? Da minha idade conhecem. E eu tinha até um clubinho da Hello Kitty, eu fazia jornalzinho mensal, quando eu tinha 10, 11 anos, 12, eu tinha uns jornaizinhos, assim, escrito à mão, e mandava para as amigas, para os primos, tinha, enfim, área de notícias, fofocas, joguinhos, brincadeiras, enfim, eu achava o máximo aquilo. Aí, a primeira vez que eu falei com a Sanrio, faz alguns anos já, ainda não dava para licenciar, Hello Kitty era muito caro, não tinha como. Mas eu fiquei com aquele negócio na cabeça, um dia eu tenho que licenciar, mas não dava, né? Era um licenciamento caro. Até que o ano passado a Hello Kitty fez 50 anos, e eu também fiz 50 anos. Que incrível. Aí eu falei, não, vai ter que ser agora, esse ano. Então a gente teve a Hello Kitty 50 anos, que foi uma coisa um pouco pessoal, eu sei, mas você já uma personagem estava pensando. Uma personagem bacana. E o Maurício de Souza, toda a turma dele também, a gente tem história, e o nosso público hoje, embora a Net Barbarian pegue um público geral, né, todas as idades, e a gente ainda não tem um programa de fidelidade tão forte para entender exatamente quem é o nosso público, pela percepção que a gente tem, acaba sendo o público que mais frequenta os lugares que nós estamos. E se você falar de shopping center, ainda é um público mais adulto, mulheres, né, mulheres um pouco mais velhas, e aeroportos também é um público. Se a gente pegar a faixa etária que mais compra na Antibavária, ainda é aquela faixa etária que é meio que, acredito, quando você tem, mas que é a nossa idade. Então, esses personagens que você liga o passado com o atual, que são memória aqueles personagens afetiva, que duraram durante o tempo, ele é muito legal, porque os pais têm a memória afetiva e compram para os filhos. Nós não somos uma marca só para criança, onde a criança vai lá e compra porque tem o personagem, né, só para... Quando o pai reconhece também, é muito bom. A gente fez Ursinhos Carinhosos, que foi super legal. Falei da Hello Kitty, a gente teve Minions também, mas a Turma da Mônica para mim é especial. E aí, quando a gente viu que até o Chico Bento, meu time já falou, gente, o Chico Bento, a gente tinha feito uns Copo Balls, né, que é um produto que depois eu pego aqui para mostrar para vocês, funcionou muito bem na campanha da Turma da Mônica, vamos fazer o Chico Bento. Fechado, super legal. E a hora que eu vi que o ator, para quem não viu esse filme, o filme tá incrível, tá lindíssimo, que é o live action, né, com pessoas reais. A hora que eu vi que o ator mirim chamava Isaac Amendoim, não, tem que ser nosso embaixador. Predestinado, né? É uma graça, gente. Ele é um influenciador mirim com mais de 4 milhões de seguidores. E ele tá incrível no filme, ele é nosso embaixador. Então eu fiquei até emocionada. O menino é muito fofo, vai fazer até novela na Globo agora. E a gente tá assim,
cada post que ele faz com a nossa marca, a gente fica lá babando, porque ele é muito fofinho, e o filme realmente está incrível. E ele chama Isaac Amendoim, então Sensacional. Tinha que ser. tinha que estar com a gente, tinha que estar com a gente. A gente gosta muito desse tipo de licenciamento. E a questão que você falou da influência, né? Aham. Como é que vocês têm trabalhado esses influenciadores, né? Se aproximar dessas pessoas? Porque não basta ter os seguidores, tem que ter a sinergia com os valores da marca, com o que vocês querem passar, né? Isso acho que faz toda a diferença nesse mundo web, que tudo é influência, né? Como é que a gente acha quem vai... Ô, Carol, eu confesso para você que ainda bem que eu tenho uma turma jovem trabalhando aqui na NUT. Porque se fosse depender de mim, a gente estaria perdido. Que é um mundo, para mim, muito novo, muito diferente, e que eu confesso que eu particularmente, ainda não sei fazer da maneira certa. Ainda bem que tem time aí para trabalhar isso. Mas a gente trabalha com vários influenciadores, que o pessoal do marketing e também, né, a turma de RP aqui nossa também vai atrás, estuda quem tem o perfil da marca. Nossa marca, como eu falei, ela é uma marca de impulso e está no Brasil inteiro e pega públicos diferentes, não tem um público tão específico, não é uma marca tão característica, né? Tipo uma Chili Beans, que você sabe quem é o cliente da Chili Beans, não é? Então, a gente tem feito alguns testes, assim, testa com um, testa com outros, alguns explodem, a gente fala, nossa, esse daqui eu não imaginei que ia ter tanta visualização, e acaba tendo, outros ao contrário. Nossa, eu achei que essa pessoa era super famosa, mas, enfim, não teve tantas assim. E para a gente está sendo... eu adoro conhecer coisa nova, sabe? Aquela coisa que você fala, não sabia que eu não sabia como é que faz isso. Eterna aprendiza. E esse mundo digital, falando agora de canais, eu acho que é o que a gente ainda tem mais potencial de crescimento, para não falar que a gente ainda está ruinzinho, assim, mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa para melhorar ali, para evoluir. Vendas no mundo digital, o nosso produto viaja super bem, como eu falei, não quebra, não mela, não derrete, chega inteiro, tem validade grande, ele funciona muito bem, mas acho que ainda não entrou na cabeça da pessoa aquele estalo de posso comprar e receber na minha casa, posso comprar de outra forma. Esse está sendo, acho que é um dos maiores desafios nossos esse ano. Adri, eu vou entrar agora no tema do Top 25 do franchising, né? A gente tem a premiação no Grupo Bittencourt, que acontece no Be Connected, foi a 7ª edição ano passado, e a gente teve a alegria de ter vocês no palco recebendo esse prêmio, num tema que para a gente, e essa conversa traduz muito dessa experimentação, que é a ousadia da marca e a sua, né? De impactar o mercado, de sempre pensar em coisas novas. Como é que foi para vocês receber esse prêmio nesse tema? Olha, que lindo, gente. Tá aqui, né? Já até esquecido que a gente tinha colocado ele aqui. Eu confesso que eu fiquei emocionadíssima. Foi a primeira vez que a gente recebeu esse. Não, eu fiquei, assim, primeiro que é uma emoção enorme, porque o evento de vocês é um negócio espetacular. Se alguém está assistindo aí e não viu, vale a pena, é imperdível, lindo e muito legal. Quando a gente fala assim de ousadia, de inovação, eu acredito que o principal é você deixar o time e todas as pessoas de todos os lados poderem pensar e ousar, pensar fora da caixa. A gente está aqui numa loja, eu estou vendo aqui o William que está sentadinho ali, vocês não conseguem, mas ele pode vir aqui para dar um tchauzinho? Pode? Claro que pode. O William é um bom exemplo disso, porque ele é o que ficava lá na loja da Vila Madalena e ele inventava coisas, né, Will? Adoro inventar coisas. Receitas, sabores, não é? Exatamente. E tiveram sabores de sorvete, a gente tinha uma máquina de sorvete, aliás, que está no Parque do Ibirapuera agora, uma máquina que faz um sorvete na hora ali, maravilhoso, e as receitas eram da cabeça dele. Olha que incrível. E a Adriana e a NUT dá essa possibilidade para todo mundo, como ela disse, do time inteiro. Todas as pessoas têm essa voz, conseguem opinar, conseguem criar, isso é muito importante para todo mundo que trabalha. Olha que isso parte dela, da Adriana. É a cultura. E assim, não, esse menino é muito bom. E agora ele vai fazer a parte digital para a gente também, né? Você já sabe disso? Você vai então, e assim, primeiro eu acho que a gente não pode podar. Mas agora, voltando na vida como ela é, tem muita coisa que às vezes a gente pensa, tem a ideia,
começa a implantar, e aí quando começam a aparecer os problemas, você volta para trás e fala, não, muito complicado, não vou seguir. Isso aconteceu com um monte de projetos, sabe? E agora eu vou botar um chapéu de culpado aqui. Muitas vezes fala, tá bom, então não precisa seguir com essa ideia, porque a ideia era meio fora da caixa. Ou você acha sei lá, uma barreira e você fala, será que então vale? Eu sei que tem muita coisa legal que a gente podia ter feito que a gente não fez. E algumas não são nem só pela complexidade, mas às vezes outra coisa, o dia a dia te consome, né? O dia a dia ele é algo que a rotina, os hábitos, mudar um hábito é um negócio dificílimo e vou dar um exemplo até bom, porque quando a gente fala de ousadia, de inovação, muita gente pensa só em tecnologia. Mas no nosso caso aqui, eu brinco que a gente vende amendoim. O meu namorado me apresentou para a mãe dele assim, mãe, isso já quando a gente começou a namorar lá atrás, né? Tô namorando uma moça, ainda bem que foi moça, que não sei o quê. Que legal, o que ela faz? Ela vende amendoim. Tem uma barraquinha de amendoim. Uma barraquinha de amendoim. Falar que ele meu é cachaceiro. Mas vamos lá. Cara dele. Exato. Não é? O meu namorado é cachaceiro. Se for assim, vingança. Mas, enfim. Até um exemplo com ele aqui. Eu estava, uma vez, eu fui para Portugal, né? Eu fui antes e ele ia chegar depois. Aí eu fui para o aeroporto, eu falei, vou fazer uma plaquinha escrito bem-vindo, Lu, sei lá, alguma brincadeira qualquer. Aí eu fui, comprei cartolina, comprei não sei o quê, e fiquei lá umas 3 horas no aeroporto, porque o voo atrasou, a alfândega, eu fiquei segurando aquele negócio. E eu via que todo mundo que descia me via com a tal da placa na mão, né? Cadê ele que não vai descer? E eu mostrando a placa. Aí eu fiquei pensando eu falei, caramba, a gente tem um quiosque, que é um quiosque próprio nosso, que é bem no desembarque internacional de Guarulhos, onde as pessoas que estão chegando no Brasil... É até o ponto que a gente nem ganha dinheiro ali, porque ele é caro pra caramba, mas eu queria ser a primeira marca que a pessoa que pisasse no Brasil enxergasse, fosse a Nut Babá. O nosso quiosque está ali, não exatamente onde eu queria bem no meio, não deixaram, mas está bem ali na frente. E por que não a gente fazer uma placa onde a pessoa segure o cone, não sei se alguém tem o cone aqui, mas segure o cone e tem uma placa presa no cone, escrito bem-vindo, e ela possa escrever o nome da pessoa, né? A gente tem aqui, William? Não tem a placa, mas a pessoa seguraria o cone, tem uma placa aqui em volta, talvez até tenha lá em cima, depois eu mostro para vocês, e bem-vindo, fulano, no aeroporto. E aí, quem comprar o cone pode pegar e levantar para receber as pessoas. Né? E até para incentivar quem está lá esperando a receber alguém. Não só pessoas que vão receber como amigos, porque nem sempre é o namorado, alguém assim, mas até para quem vai buscar, às vezes você manda um motorista buscar alguém, agência de viagem, a placa da Nut Bavária. Eu achei a ideia incrível, eu falei, gente... Afinal, você ficou lá 3 horas. Eu falei, a gente está em vários aeroportos, a gente tem aeroporto do Rio, São Paulo, todos os de São Paulo, Campinas, enfim, tem um monte de aeroporto e vários deles no desembarque. Eu falei, gente, genial! Aí já imaginei a cena, todo mundo segurando a nossa plaquinha. Funcionou. Mas a gente fez a plaquinha, tá lá, botamos no aeroporto, mas o pessoal não entendeu. Aí eu fui outro dia lá falar com a colaboradora da PUC, falei, o que aconteceu, né? Por que a plaquinha não sai? As pessoas acham que é a gente desejando, porque tá lá a placa bem-vindo, que somos nós desejando para ele, não que ela pode levar. Personalizar. Aí, ok, vamos mudar a comunicação, mas estou contando isso por quê? Porque às vezes você tem a ideia, mas a aplicação disso acaba não sendo... Mas tem que testar, né? E talvez tenha que mudar. E eu acho que o nosso erro maior é esse. Porque às vezes a gente vai na ideia, vai até um ponto aí, não deu certo, em vez de volta para trás. O que eu devia ter feito? Será que a gente devia ter feito, então, uma placa que, sei lá, ou uma comunicação diferente, ou algo... Não sei. Mas a ousadia faz parte disso, né? De testar, de abrir a cabeça, de... ter os wheels da vida que vão trazer as ideias, né? E é por isso que vocês estavam lá no palco. E muitas vezes é o timing, né? Às vezes o mercado não está pronto para entender aquilo. E a gente na Bittencourt mesmo, muitas vezes, a Cláudia, sua fundadora, ela é muito visionária, assim. Durante muito tempo, ela tinha as ideias, mas a gente tentava lançar
e parecia que as pessoas não estavam prontas para isso ainda, e aí elas começariam a falar disso 2, 3 anos depois. Então, às vezes, é o timing mesmo, e a ousadia faz parte disso, né? E a gente ficou extremamente feliz de ter vocês lá. Eu Queria também. entender como é que foi o impacto do prêmio na rede. Muito legal, muito bacana. E fora que o troféu tá lindo também. Que bom. Eu achei esse troféu lindíssimo, muito. É sempre emocionante reconhecimento, né? A gente trabalha tanto, acho que para a equipe, principalmente, o nosso pessoal está sempre ralando, criando, pensando. E, de novo, ser empreendedor no Brasil não é uma coisa fácil. E, além de não ser uma coisa fácil, infelizmente, ainda eu acho que não tem um reconhecimento que deveria ter. As empresas, durante muito tempo, elas foram vistas como vilãs da história. Sim. Era sempre assim. Ainda é, né? Em muitos lugares, eu não vou falar de governo aqui, mas muitas das coisas que seriam responsabilidade do governo são jogadas no ombro do empresário. Então, o empresário tem que carregar um monte de coisa e talvez até para aliviar ali em cima, Sim. o lado assim, reclama com a empresa, critica a empresa, fala mal da empresa, cobra da empresa, cobra do empresário. Só que chega uma hora que não dá, é muita coisa que o empresário tem que carregar. E muitos pratinhos, muita atenção, muitas contas, muitas coisas novas que vão surgindo. Como eu te falei, o nosso DRE no começo, eu estava falando do franqueado. O da franqueadora e das outras, a gente tem indústria, etc., é muito maior. E a cada ano surge uma linha nova, um custo a mais que você não tinha, uma exigência a mais que você não tinha. A gente estava ontem revendo, né, o nosso orçamento 2025 e comparando com 2024. Aí a Cris, nossa financeira, ela toda hora abria planilha e mais um monte de linha. Eu falei, o que é isso? Isso é isso, isso é aquilo, isso aí. Aí cria, sei lá, LGPD, aí tem que ter uma pessoa a mais. Aí, sei lá o quê, tem que ter uma pessoa a mais. Aí, chega uma hora que não dá. E a hora que você recebe o reconhecimento do trabalho, é até uma sensação de, ai, que bom que... Tá dando certo. Que bom que alguém tá vendo, que a gente tá se esforçando. Nem tudo dá certo, né, Carol? Como eu te falei, tem um monte de ideias que a gente tem que coloca e não funciona. Assim como tem pontos que às vezes você monta o quiosque, tá tudo em ordem e Não vai. não gira. Mas pelo menos o reconhecimento de que o trabalho está sendo feito, isso é gratificante, sem dúvida. E anima a gente para seguir, viu? Para não, né, não desistir, porque motivos para desistir é toda hora, todo dia. Então, sim, e parabéns. Obrigada. Cada vez que a gente conversa, eu fico sabendo mais da história. Fico impressionada com tudo que vocês fazem e com a trajetória e com a persistência, a resiliência. Porque é isso, né? A gente sabe que é difícil, mas é incrível e a gente faz a premiação com muita consistência, ouvindo o que vocês têm para dizer, os projetos que vocês têm executado. É um reconhecimento mesmo, porque a gente sabe que ser empresário e ser franqueador é um desafio grande, né? E é uma responsabilidade até social muito grande, né? Então, a gente é apaixonado por franchising há muitos anos, justamente por conta desse impacto. E você falou que ser franqueador até antes de saber o que eu ia franquear. Posso fazer mais um comentário sobre o prêmio? Eu fiquei muito feliz também dos amigos que eu encontrei ali atrás, a turma toda, né? Os outros lá. 24 aí que receberam o prêmio, porque muitos deles eu escuto as histórias também. Eu sei que às vezes a gente fala assim, ai, gente, será que é só com a gente que está acontecendo isso? Será aqui na NUT mesmo, na nossa sede, nessas chuvas gigantes que estão tendo aqui em São Paulo, um dia caiu o teto do nosso estoque, de tanta chuva, vazou água, molhou tudo. Aí eu vi, primeiro assim, ter um time legal ajuda, né? Ter um time que abraça a gente. E aí o time inteiro carregando caixa para outro lugar. A gente passa estresse toda hora. E eu sei que ali, muitos deles também passam por momentos de tensão, pelos seus desafios. Então eu fiquei vendo as carinhas, ele estava tão contente disso. Exato. E assim, a gente teve marcas no palco que pelo menos eu tenho pouco tempo mais assim direto no franchising assim. Mas eu vi marcas que começaram pequenininhas, foram lá na Bittencourt, fizeram um curso de como franquear a marca e foram crescendo, foram desenvolvendo e de repente elas estão lá no palco recebendo um prêmio. É muito gratificante. E Adri, agora para a gente finalizar esse papo delicioso, conta
quais são os próximos passos, né? Você falou do quiosque híbrido, ano que vem 30 anos. O que a vocês têm gente, visto no futuro? assim, do nosso planejamento para esse ano. Nós estamos ampliando a nossa fábrica, então temos aqui um potencial de crescimento dessa linha que a gente chama aqui internamente da indústria, né, que é o produto pronto. Ainda tem muitos pontos para a gente explorar e agora a gente está mais estruturado, como eu te falei, vender para supermercado não é uma brincadeira tão simples assim, mas agora a gente já está mais estruturado para isso e para o canal de food service, ou seja, a ampliação desses canais que são relativamente novos para a gente, agora já com mais estrutura, esse 2025 a gente vai estar apostando neles, e de coisas que a gente está, enfim, também apostando. A venda do digital, a gente vai dar um foco bem grande nisso, para que a gente não dependa tanto do estabelecimento comercial só do franqueado. Aquilo que eu falei do franqueado, que tem um quiosque num ponto que não tem movimento tão grande, ele conseguir viabilizar aquele ponto dele. Porque durante esses anos todos, botou num shopping, puxa, não tem muito fluxo, o fluxo piorou ou diminuiu, ele tirava de lá e levava para outro. Isso é ruim, né? É ruim para o crescimento da marca, e é ruim também para o cliente que, enfim, não consegue mais encontrar o ponto ali. Você conseguindo aumentar as vendas nos canais digitais, você tira o limite de vender só para aquele público que está lá. Então, esse é um foco grande nosso. E de modelos de quiosque, aí eu não posso contar ainda, tem as coisas chegar. Tudo bem, mas a gente fica com Nós temos spoiler. um modelo novo que a gente vai lançar esse ano, provavelmente no meio do ano, que se der certo, eu conto na próxima gravação. E a gente tem um licenciamento, esse eu estava doida para contar, mas a gente tem um licenciamento no segundo semestre, que vai ser o maior que a gente já fez aqui na nossa história, junto com a Netflix, que vai ser bem legal. Então depois eu quero ouvir sobre isso quando você estiver pronta para contar. Tá bom. Adri, muito obrigada por nos receber aqui. Foi um aprendizado para mim. Ouvir você falar sobre os desafios, sobre as oportunidades, sobre o desenvolvimento do negócio, conhecer melhor sua história. Obrigada. Desejar muito sucesso, que os 30 anos venham com ainda mais relevância, mais crescimento, e que esses desafios sejam efetivamente oportunidades para vocês crescerem cada vez mais. A gente torce muito. E você sabe que você é uma amiga querida. A Nut Bavarian está sempre com a gente nos nossos eventos. Tem a 8ª edição do Top 25. A gente ainda não sabe qual que vai ser o tema, mas quem sabe a gente encontra vocês no palco de novo. Se a gente não estiver no palco, a gente vai estar lá no Taste of Franchise, de qualquer sempre, forma. Exato. Né? Parceiros há muitos anos do nosso Taste, que é a parte de degustação dos alimentos ali no franchising. A gente tem sempre o prazer de ter vocês lá com a gente. Adri, muito obrigada. E convido vocês a ficarem no podcast, assistirem mais as outras edições. E muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço e quero dizer também que, primeiro, que estou muito emocionada de vocês estarem fazendo 40 anos, porque eu acompanho a Bittencourt, acho que desde o ano 0 da Nut Bavarian, já era uma referência, já era uma marca, né, assim, especialista de franquias, e eu no começo eu falava, um dia eu quero conhecer elas. Eu lembro tanto disso, então cada conversa que eu tenho com você, Carol, com a tua irmã, com a tua mãe, é um aprendizado, assim, constante, e cada evento que eu vou de vocês também tem sempre gente muito bacana, que ensina demais e que faz com que a gente tenha cada vez mais vontade, né, de evoluir, de crescer. Parabéns para vocês pelos 40 anos. Parabéns por vocês serem mulheres fortes e que trabalham tanto pelo varejo, pelo franchising, e mais do que isso, parabéns pelos seres humanos que vocês são, porque são pessoas incríveis, não só vocês três, mas o time todo que eu vejo sempre naquele final do evento, todo mundo ali na frente, eu também fico emocionada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Adri. Muito bom.